Passarei a palavra ao senhor Márcio F. Verdi, que é secretário executivo do Centro Interamericano de Administração Tributária, CIAT, formado em Economia pela Universidade de Brasília, exerce a função de secretário executivo do CIAT desde janeiro de 2010 e foi auditor fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Por gentileza. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer, Rodrigo, Toss, por a oportunidade de participar nesse evento e felicitar vocês. Eu vou tentar tratar de alguns temas que a gente pode classificar como desafio das administrações tributárias. Evidente que os desafios são imensos. Se nós pensamos no mundo que a gente vive, que hoje países da América Central, por exemplo, de todos os seus contribuintes, conhecem 500 contribuintes o seu domicílio fiscal. Todos os outros demais, é praticamente impossível você mandar um auto de infração, porque as ruas não têm nome, não têm número. Então, administrações que o cadastro de contribuinte ainda é um desafio. Tem muitos países do mundo ainda que o número de identificação tributária, NIT ou NIF, o nosso CPF, ainda é um desafio. Então, tem desafios de acordo ao estágio do desenvolvimento dos países, evidentemente, né? É muito difícil se resumir desafios, né? Quando a gente olha a América Latina, eu coloquei ali, mas isso vale o Caribe, né? Se a gente for fazer espremer, a palavra que sai são diferenças. Não há similaridades, mas de grupos de países. Então, a gente tem países que são muito dependentes do petróleo e gás, como Guatemala, Bolívia, Equador, Venezuela, México, Trinidad e Tobago, países no qual os minerais são fundamentais, como o Chile, o Peru, Colômbia, países no qual os grãos e a carne é fundamental, como Uruguai, Argentina, Paraguai, países em que o turismo é fundamental, países onde o mercado americano, que são os da Centro-América, determina o ritmo de atividade econômica. Então, o contexto é diferente. Todos têm essas moedas que coloquei aí, mas todos hoje vivem um problema de déficit fiscal. O país que está melhor na região é o Paraguai, que tem o menor nível de déficit fiscal, depois o Uruguai e por aí vai. É evidente que a desigualdade de renda lá também é um fator permanente em toda a região. A América Latina é a área mais desigual do planeta. Nós temos a presença de todas as multinacionais do mundo na região, muito poucas delas produzindo nos países, mas vendendo, né? E o nosso Brasil é um país mais complicado de todos, porque, veja, eu falei o minério é importante aqui. Falei petróleo e gás, é importante aqui. Eu falei carne e grãos, é importante aqui. O turismo é importante aqui. Então, o Brasil é o país mais complexo da região, evidente que seguindo de Argentina, depois Colômbia, Peru e México, né? Por que eu botei aquele I no meio? Hoje nós vivemos, eu falei isso na abertura, eu acho, um problema grande de distanciamento que está ocorrendo no uso da tecnologia da informação. Então, nossos vizinhos aqui, Suriname e Guiana, não têm sistema de informação, o mais simples possível está colapsado. E o Brasil é um dos modelos da arte no uso da tecnologia da informação. O México talvez é o país mais moderno no uso da tecnologia da informação hoje, e tem a América Central aí ao lado com vários problemas, como eu estava dizendo, de cadastro. Quer dizer, como é que a gente faz para harmonizar isso? Não dá para eu tratar, isso é tema para uma outra apresentação. Mas é um dos grandes problemas. E eu acho que tem uma consciência que o momento é da tributação. Isso tem. Ninguém mais quer processo imposto inflacionário, ou usar a inflação para fechar o orçamento, ninguém quer mais crise da dívida. Eu coloquei isso aqui porque eu queria tratar um pouquinho de política tributária, não vou passar, mas eu só diria que é mais fácil conseguir fechar aí esse cubo de Rubik, né, do que atender os princípios de política tributária, porque se você quer simplicidade, vamos ao imposto único, aí não tem a progressividade e por aí vai. Também não é tema da minha palestra, não dá mais tempo, mas esse é um dos desafios da política tributária, é conseguir harmonizar diferentes princípios da tributação, né? Isso aqui levaria 15 minutos se eu fosse tratar, mas veja que tem sempre dois dados, isso é nós e
a OECD e nós, América Latina, né? Então, nós e a OECD, desculpa, nossa pressão fiscal é de 22,8, a OCDE é 34, e eu queria ir para o item 4, né? Quer dizer, a gente tem um índice de Gini muito similar ao dos países da OCDE. O nosso é 50% de concentração da renda e o deles é 47%. Só que, quando ocorre a política fiscal, eles reduzem 36% o nível da desigualdade, e nós só 6%. Aí tem uma vantagem dos países da OCDE muito forte em relação à nossa região. A nossa informalidade é 41% da economia, lá é 17%. Os níveis de evasão são só da América Latina, 30% IVA, imposto de renda 50%, calculados por nós. E os gastos tributários, que no Brasil dá 4% do PIB, na região, a renúncia tributária vale 30% do que a gente arrecada. Então, do potencial da arrecadação. Então, veja que, às vezes, imaginemos que não tivesse reforma tributária, nosso problema fosse déficit. A gente está sempre falando em aumentar a alíquota, ampliar a base. Se a gente conseguisse reduzir a sonegação de um país, de uma região que tem 50% de sonegação no imposto de renda, 30% no IVA, na média, e conseguisse diminuir, ou pelo menos avaliar os benefícios tributários e reduzir na região, a gente poderia resolver muitos problemas dos déficits fiscais. Você pode comparar países, compara o Chile e outros, prefiro não dizer o outro, onde tem um livro de incentivos tributários e renúncia, e vê a produtividade do IVA. Então, o Chile tem 19% e arrecada tantos por cento do PIB, não me lembro de cabeça quanto. Você pega outro país da região, que tem taxas variadas e um sem fim de isenções, e vê que ele obtém muito menos do produto. Isso é a diferença de produtividade na implementação do tributo, né? Bom, agora, quando eu queria dizer aqui, antes de chegar mais nos desafios, nós estamos indo bem na região. A região melhorou muito. Quando você vê a América Latina e Caribe ali, que esteve muito tempo nos 18%, nós estamos hoje com uma pressão tributária na região de 21%. Até 22%, eu botei lá na frente, é 21,5%, 22%. Isso está bastante em comparação ao que a gente tinha. A OCDE é 34%, eu não acho que a gente tem que ser igual, a cobrar igual à OCDE, a gente tem que cobrar o que a gente necessita. O problema da América Latina é a baixa tributação nos países da América Central e República Dominicana. E os países do grupo do 30%, que é Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai, que tributam acima de 30%. Só que, se você olhar ali, nós podemos fazer no CIAT tem um estudo da carga tributária imperial, do poder de império, que a gente inclui, como pode o México estar na OECD e tributar 14%? Porque eles têm mais 8 pontos por cento que eles recebem da Pemex, de dividendos. Então, eles vão a 22%. O Paraguai, 20% do gasto dele vem dos recursos da Itaipu. O Panamá tem o canal do Panamá. Então, quando a gente calcula esse chamado base tributária do poder de império, de tudo que... Nós chegamos a um nível de arrecadação de ingressos na América Latina e Caribe de mais de 24%, 25%. Eu acho que a gente melhorou muito. A prova de que a gente melhorou muito é aqui, ó, ingressos tributários do governo central. A gente saiu de um 9% para 16%, até está subindo um pouco ainda. Então, a região está melhorando em termos do que a gente arrecada. Aqui, 1 minuto nesse... Veja, soma o preto e o azul, não mudou nada. O preto é tributos à importação e o azul é o imposto ao consumo. Antes a importação dava 32% e o imposto ao consumo 28%, então dava 60% de tributação do consumo. Agora, a tributação do consumo tem 53%, com 6% da importação dá os mesmos 60%. Então, a gente segue tributando muito mais a tributação indireta que a tributação direta, que vem mantendo ali, ó, de 34% a 37%. Isso todo mundo sabe, não vou tocar nisso. Agora, esse é um quadro que eu tenho que falar, porque a gente está a ponto de sofrer, no meu entender, uma nova mudança na curva. Veja, nós tributávamos imposto de renda, o mundo, alíquotas de 50%. Imposto de renda dos indivíduos. E das sociedades, é aquele azul, o primeiro aqui, 44%. O governo Reagan, que entrou em 81, saiu em 89, baixou a tributação
das empresas e das pessoas físicas, e isso levou a um movimento mundial de redução das alíquotas. Está no Congresso americano uma proposta de baixar o imposto de renda das pessoas jurídicas para 15%. Nós vamos ficar como? Cobrando 35%, se os Estados Unidos baixa a 15%. Eu acho que não vai sair os 15%, mas se baixar a 20% e cobrando territorial, pode ser que a gente venha enfrentar um outro modelo de queda de alíquotas nominais, né? Muito bem. Aqui eu já comentei isso. Vamos olhar só os dois últimos de lá, tá? Porque, veja que a América Latina, o índice de Gini sai de 51 para 48 quando você coloca a renda efetiva disponível e, considerando subsídios e benefícios, você baixa o Gini, o grau de concentração, de 51% para 42%. Olha o CDE, baixa de 47%, que está muito próximo ao 51%, para 24%. Então, os países da OCDE são muito mais efetivos no que é promover a igualdade, a progressividade do que nós somos, né? Não vou entrar porque seria tema de política. Só a taxa de evasão do IVA calculada pelo CIAT hoje está um pouco abaixo dos 30%, está baixando. O país que tem a menor taxa de evasão calculado por nós é o Chile, que dá como 15%, um pouco menos, agora está entre 15% e 10%, mas a média da região está aí pelos 25% de evasão. Eu acho que cada vez vai ser mais decrescente a taxa de evasão do IVA com os mecanismos de faturação eletrônica, quando mais a gente usar ainda para auditoria, o México, Brasil, Argentina, Equador, Paraguai, está todo mundo, quem não tem fatura eletrônica, todo mundo está trabalhando nessa linha, né? E num modelo diferente, o nosso modelo América Latina é fatura eletrônica obrigatória. Então, no México é toda a empresa, não existe diferença se é pequena, se é simples, não, é 100%. Então, isso eu vou voltar lá no que eu falo. Aqui é a brecha tributária, não dá para explicar isso, só você pode ver, a diferença entre o azul e o vermelho seria a evasão pelo cálculo do excedente de exploração, calculado pela nossa equipe lá econômica, mas eu vou passar direto. A região também é pródiga em novidades interessantes, eu considero várias. A CPMF, o Imposto sobre a Transação Financeira, eu, pessoalmente, eu acho um bom imposto, que deveria ter, ainda que fosse uma alíquota mínima, mas ajudar como elemento para as análises de risco, que eu vou falar isso lá na frente. A região tem vários países que têm impostos mínimos sobre ativo, ingressos brutos. Os regimes simplificados que o Brasil colocou em 96, hoje a região tem 14 ou 15 países com regime simplificado de tributação. O último a implementar foi o Chile, que não tinha. Impostos territoriais reforçados, isso quer dizer, aqueles países que tributam com base territorial, não universal, é territorial no renda ativa, nas rendas passivas já entra em base mundial, né? As rendas de juros, dividendo e tal. E regimes de preço de transferência objetivos. A região, e ela deveria ser melhor avaliada pelos organismos que definem as grandes políticas de tributação internacional, nós temos métodos simples na região que funcionam. O sexto método nasceu na Argentina, hoje é lei em mais de 10 países, não é implementado em todos. No Brasil tem uma lei que aprova o sexto método brasileiro, que é de você ver o preço de embarque da mercadoria, e que não é considerado um método por muitos organismos, mas é considerado uma medida anti-evasão, mas é simples e funciona, né? O Brasil, na minha opinião, tem o melhor sistema de tributação de pagamento de regalias, em espanhol, royalties, que a gente diz no Brasil, e assistência técnica. Pode pagar o que quiser, 100% de royalties à casa matriz. Isso é um problema entre o grupo econômico e contábil, mas para fins do imposto de renda, os dois têm que estar limitados a 4%. Eu nunca vi nenhuma empresa ir embora do Brasil dizendo que isso não dava para trabalhar aqui. Eu acho que essa lei, ela existe desde 96, é conhecida de todos, e funciona. E quando os outros países, você não sabe o trabalho que é para você, como auditor, verificar se o que está se pagando de royalty
por um uso de uma patente ou uso de um software novo, se é justificável ou não. Você não consegue saber isso. Você precisaria do... Como é que você vai saber se a Microsoft pode pagar tanto para a casa matriz pela nova versão do Windows? Você precisaria saber, no mínimo, o custo do produto novo do Windows. A gente não sabe. E segundo, qual a participação do Brasil no mercado. A gente também não sabe. Então, você chega lá e ou você aceita ou não aceita aquele valor que está sendo... Eu acho que o Brasil, a Argentina, nós temos dado bons exemplos de métodos objetivos, né? Chegando agora na cooperação internacional, o principal é a gente saber, né, não existe mais um país estiver isolado do contexto, né? Nós temos que participar, todo o país tem que participar dos grandes fóruns hoje. É obrigatório. Você pode até não estar de acordo com 100% de tudo que está lá, mas manifeste-se, mas você tem que estar participando dessa nova ordem tributária internacional. A grande revolução começou com o Fórum Global de Transparência e Intercâmbio de Informações, que basicamente eliminou o segredo bancário do mundo, promoveu o que seria quase a eliminação dos paraísos fiscais. Hoje tem vários convênios de assistência mútuas, o projeto BEPS, são todos mecanismos interessantes e importantes que nós devemos atuar. Eu vou já saltar os slides aqui, porque não vai dar, vou ir para a parte final. Isso aqui é um interesse, eu vou voltar a falar lá. Não adianta a gente ter uma fronteira Brasil-Argentina, tríplice fronteira, e não cooperar. Até hoje, isso já é do passado. Eu vou falar lá nos desafios, né? Então, a cobrança internacional, também eu já vou ter um quadro resumo lá, mas nós temos que cooperar com os demais países na cobrança e na notificação, né? Esses são dados da Europa de cobranças para outro país. Quando baixou ali, não é porque eles não estão cobrando o que um país tem direito sendo cobrado no outro. Não, é porque o contribuinte já sabe que não adianta ele não pagar no Uruguai, que se ele tem bem no Brasil, ele vai pagar no Brasil, o Brasil vai mandar o dinheiro para o Uruguai. Então, já é um resultado positivo da União Europeia. Então, estou chegando no slide que eu queria, porque quero cumprir o tempo. Eu acho que nós caminhamos, esse é o meu último slide, não tem mais tempo para o ato da discricionalidade. Uma administração tributária, ela tem que ir no alvo. Um contribuinte tem que ser selecionado por métodos de gestão de risco. Métodos que te indiquem a que contribuinte. Você pode ter 2%, 5% das auditorias feitas no aleatório, o pobre coitado que caía aí, às vezes está cumprindo sua obrigação, e você vai lá. Mas nós temos a obrigação de implementar modelos de gestão de risco. E é evidente, as fontes de informação do exterior, que antes eram por solicitação, depois começaram a ser de rotina, hoje acabou, vai ser tudo automático. Começa agora em 2017, o Brasil vai começar a trocar em 2018. Então, as informações vão ser de todos os contribuintes disponíveis no mundo inteiro. Bom, e isso vai alimentar as matrizes de risco. Evidente que a gente precisa ter fontes de sistemas para gerenciar essa base de dados, né? Nós temos que começar a trabalhar aqui na América Latina o que é rotina nos países nórdicos e ocorre na Europa, que são as fiscalizações simultâneas. O contribuinte que está aqui no Brasil e na Argentina, vamos organizar uma auditoria ao mesmo tempo, simultaneamente. É bom para o contribuinte. Ou até conjuntamente, vamos fazer uma auditoria aqui com auditores de outro país. Ou multilaterais. Vamos fazer assistência na cobrança. O cidadão não pagou o imposto na Argentina, tem um apartamento lá em Camboriú, vamos executar, vamos cobrar e vamos mandar o dinheiro para a gente. Isso tem que virar rotina. Os fiscos têm a obrigação de trabalhar de forma integrada. Vamos notificar. As reformas tributárias harmonizadas, isso é dificilíssimo. Nem vou entrar porque eu não quero falar de política tributária aqui. Mas o mundo está amarrado. Eu sou dos que acho que se aprovarem 15% nos Estados Unidos, nós temos que parar e pensar o que a gente vai fazer aqui. Porque é difícil você seguir cobrando 33%, né, que eu acho que a gente cobra de uma empresa aqui, considerando a CSLL, se o maior país do mundo vai cobrar 15%. Né? Simplificar.
eu queria terminar com a cooperação, né? Quer dizer, a gente foi criado a olhar para nós, né? Esse tempo de físico acabou. Os físicos hoje têm que trabalhar de forma integrada, harmonizada e cooperativa. Esse é o nosso grande desafio. E necessitamos, aí vem até eu tive a oportunidade na sexta-feira de falar um pouquinho sobre autonomia nas administrações tributárias, nós cada vez mais necessitamos de recursos pesados, investimentos pesados na tecnologia da informação. Nem vou falar de carreiras, isso tudo já foi falado aqui, mas nós não podemos não saber não ter os recursos que a gente necessita para garantir uma administração tributária moderna. O que vem por aí, olha, eu escutei uma palestra de um senhor da Austrália sobre o IVA, o ICMS, como queira, você para e diz, como é que eu vou fazer? Ele mostrando, não é só o Uber, são os Ubers da vida, é o trabalho em casa. O professor Fernando comentou aqui da nova economia digital. Eu não vou me estender, porque eu quero respeitar o tempo, mas o que eu posso lhe dizer é que nós vivemos numa outra realidade, um mundo totalmente moderno. O Bitcoin está aí, nós temos todo um desafio que só vamos conseguir, evidentemente, com carreiras de Estado fortes, com administrações livres do poder político e com muito investimento. Senão a gente não consegue, nós vamos ficar para trás. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Boa noite.